Nosso novamente está no ar com o tema Advento, a chegada de Jesus, Natal. Essa é a conversa que você irá ouvir aqui constantemente. Então, vamos lá, vou dar um giro sobre a conversa que nós tivemos na nossa reunião no domingo, domingo passado agora, e eu quero reconsiderar algumas coisas, recapitular algumas coisas, e minha expectativa é que você seja realmente edificado por essa conversa. Gente, vamos nos lembrar que o Natal acontece a sua celebração todo ano e é uma história muito conhecida. Os personagens do Natal nos são muito conhecidos. Quem não conhece ou quem já não ouviu falar de Maria, José e os anjos, os pastores, os magos, Herodes e da figura principal, Jesus. Me refiro, óbvio, nós aqui do Ocidente, o lado Ocidente do mundo tem essa marca, essa característica, né? Lá no Oriente essa história é um pouco mais desconhecida, mas cada ano nós celebramos o Natal e cada ano o Natal nos ensina algo interessante. A Bíblia é um livro, como nós chamamos na teologia, polissêmico, ou seja, é possível você ler o mesmo texto mais de uma vez e ele te trazer alguma coisa diferente. É a palavra que é viva, né? É aquilo que nós chamamos da palavra que fala o nosso coração, coisa desse tipo, muito interessante. Bom, ainda que nós estejamos falando do Natal, é bom a gente abrir o nosso horizonte aqui de entendimento para tentar aprender mais alguma coisa. Então, eu vou trazer aqui para você a seguinte pergunta: como é que você enxerga Jesus no Natal? Bom, a resposta não é nem um pouco difícil. Jesus vem à nossa mente sempre com a ideia de menino, de criança no Natal. É isso que deve acontecer mesmo, porque o próprio texto bíblico faz questão de apresentar Jesus como um menino. Olha só o que diz Mateus 2:9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quem é esse menino aqui? É Jesus. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. De quem são essas palavras aqui? É o registro do encontro dos magos que vieram do Oriente para se encontrarem com Jesus. Mas eu destaco esse texto aqui só porque ele nos apresenta Jesus como menino. É isso mesmo. Menino, criança de colo, manjedoura. Por que é importante nós frisarmos isso? Porque frequentemente a figura do Cristo está ligada à cruz. Sim, é importante. Às vezes até de maneira equivocada, um Jesus louro, de olhos azuis, não é? Essa coisa toda que a Renascença fez questão de nos dar como herança e que não tem nada a ver como tentativa de expressar a fisionomia de um judeu do primeiro século, pode ter certeza disso. Mas é o que acontece, a figura de Jesus para nós ela tem mais a ver com um Jesus adulto, com um Jesus homem, coisa que no Natal nós precisamos, sim, tem o seu lugar na nossa mente, na nossa ideia a respeito de Jesus, mas faça um esforço. Pense em Jesus criança. Pense em Jesus menino. E eu disse isso no domingo, faça um esforço para pensar mesmo em criança. Amamentação, troca de fraldas, choro, cólica. Faça esse esforço, porque é assim que a gente deve ver Jesus. Ele humanamente ou completamente humano diante de nós. Sim, não pense em um Jesus, como é que eu diria, especial, no sentido de ser diferente. Às vezes os presépios colocam Jesus, uma auréola em Jesus, parece um ser distinto. Não, gente, nós estamos falando de uma criança mesmo, em todas as suas qualidades, em todas as suas dificuldades. Interessante que o texto bíblico, inclusive, nos dá a ideia de que é isso que tem que acontecer mesmo, porque no Antigo Testamento Jesus é apresentado também como aquele que virá em forma de criança.
Lembra desse texto aí? Isso aqui é muito lembrado na época do Natal, né? Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sim, mas olhe só esforço do profeta Isaías, que escreveu seus registros aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, dizendo: um menino nascerá. Nós precisamos enxergar Jesus como menino. E na época do Natal, faça isso com muito esforço. Por quê? Porque a notícia do Natal é: um menino nos nasceu. O Todo-Poderoso, o Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, ele está aqui sendo apresentado a nós como um menino. Portanto, o Natal é a celebração de uma ação do Deus que se torna menino. Deus se tornou menino. Vou usar na tela uma frase do teólogo católico Leonardo Boff, que disse: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser menino. Não é para a gente pensar um pouquinho? Por que Deus quis ser menino? Por que Deus fez questão de vir até nós em forma de menino? É isso que a gente está celebrando? Por que nós estamos celebrando isso? Por quê? Porque estamos celebrando um Deus que faz questão de aparecer e de se colocar entre nós como menino. Você nunca parou para pensar nisso? Eu acho que é bom pensarmos nisso, não é? Por que Deus quis ser menino? Bom, dos estudiosos, eles apresentam algumas possibilidades. A maior parte deles diz que Jesus pode ter vindo como menino justamente para que as virtudes de uma criança pudessem ser apresentadas a nós. Porque quando a gente pensa em criança, a gente pensa em quê? A gente pensa em pureza, simplicidade, ingenuidade, alegria e espontaneidade. Será que foi isso? Será que foi por isso que Jesus veio em forma de criança? Olha, eu acho que não é bem isso, não. Não me atrevo a discordar da maior parte dos teólogos, mas é claro que a gente estuda para falar essas coisas aqui e não falar bobagem. Por quê? Porque quando nós pensamos nisso, nós nos deparamos com uma situação muito clara de que as crianças carregam um quê de maldade em si, não é? Ok, tem muito de ingenuidade, é óbvio, tem muito de espontaneidade, é lindo, né? A gente conviver com criança é uma coisa linda, mas neles também se apresenta a própria realidade do pecado. É só você deixar duas crianças com brinquedo, uma delas e a outra não, que você vai perceber essa maldade, não é? Portanto, Jesus não veio em forma de criança para mostrar essas coisas, não era a ideia. O ato de Deus se tornar criança tem a ver, primeiro, com o fato de Jesus ser o homem perfeito, que vem cumprir o plano divino para resgatar a humanidade do mal que cerca o homem, do mal que está no homem e que não há nenhum jeito de ser resolvido senão pela vinda de Jesus e pelo seu sacrifício na cruz. Vamos nos lembrar que Deus cria o homem peca, essa ruptura é trágica, trágica para o homem, trágica para as suas relações, trágica para o cosmos, trágica para a criação. E Deus, então, estabelece um plano de solução para isso. E esse plano de solução é a própria história humana, utilizando ou criando o povo de Israel que vem construir esse trajeto, vem trazer essa realidade, vem fazer ser verdade esse projeto divino que culmina com o nascimento de Jesus. Jesus é o Adão que Adão e Israel não foram.
Jesus é o homem perfeito que vem solucionar essa questão. E para ser o homem perfeito, ele não poderia nascer de outro jeito senão como homem. Sim, trazido através da ação do Espírito na vida de Maria. E era essa a ideia mesmo. Como o primeiro Adão foi criado sobrenaturalmente, o segundo Adão também é trazido à existência de forma sobrenatural. Olha os links aí entre o primeiro e o segundo Adão. Você nunca leu sobre isso? Vou ler para você. Aliás, vou colocar na tela aqui para você o que Paulo fala sobre o Jesus e Adão. Esse link entre Jesus e Adão está lá em 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Jesus é comparado a Adão. Mas mais, né? Está na tela também. 1 Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja que esse é o tipo de texto que faz a gente entender esse movimento divino de reconciliação do homem com Deus através do Cristo, através de Jesus, que nasce com esse objetivo, como parte, como ápice do plano divino para restaurar a humanidade. Mas mais, Jesus vem como menino para mostrar um Deus e apresentar a nós um Deus que tem um desprendimento completo por amor ao homem. Veja comigo, a primeira figura que nós temos sobre Jesus é uma figura de entrega, né? Sim, porque Jesus na manjedoura, frágil, dependendo completamente de Maria e de José, me remete a quê? Um Deus que toma a decisão de se tornar homem nesse nível, completamente entregue, frágil. O que isso significa para mim? Entrega. E a última figura de Cristo, aliás, não a última, mas a figura de Cristo na cruz também é uma figura de entrega. Portanto, a vinda de Cristo em forma de criança, de menino, é a manifestação da completa entrega de Jesus ao plano divino e a nós. Imagine aquela conversa hipotética do filho conversando com o pai, com o espírito. Olha, eu irei. Eu descerei até eles que são vulneráveis na condição de vulnerável. Eu irei para o ventre de Maria. Eu me colocarei nessa condição de fragilidade completa. E essa fragilidade, vulnerabilidade, rendição absoluta, esse ato de se colocar sob cuidado alheio, como é a característica de uma criança que sem cuidado realmente morre, é a demonstração de entrega. Não é um Deus que vem na força, não é um Deus que vem na glória, não é um Deus que vem no poder, é um Deus que vem na entrega absoluta e vem em forma de menino, em forma de criança. Isso é realmente maravilhoso. Há um link entre o que Jesus faz e nós. E é claro que eu não posso dizer que essa resposta sobre por que Jesus veio está completa numa conversa assim. Há muitos desdobramentos teológicos, mas eu acho que aqui nós temos uma síntese boa. Jesus veio como criança para ser o homem perfeito, e ser gerado dessa maneira era o plano de Deus, e Jesus veio como criança, como menino, para nos mostrar a sua total entrega. Agora, fechando a conversa, correndo um pouquinho aqui, a gente não pode esquecer que o ato de Jesus fazer isso nos empurra a fazer o mesmo. Discípulos de Jesus que somos. Então vamos lá para mais um texto na tela para a gente ler junto isso aqui. Aliás, eu não coloquei na tela, vou ler para você porque você conhece. Me preparei aqui e acabei esquecendo de colocar esse texto na tela. Não tem problema. Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo como aquilo que deveria se apegar, mas esvaziou-se, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem,
e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus faz esse caminho e diz: venha e faça o mesmo caminho. Venha e se humilhe. Venha e, se necessário, torne-se criança. Isso é bem realmente especial. Primeiro, na nossa relação com o Pai, como crianças que dependem do Pai. Mateus 6,9 nos diz que nós devemos orar, Jesus ensinando aos seus discípulos a orarem, a nós também, orem assim: Pai nosso, Abba Pai, Pai nosso. O Pai que é realmente aquele a quem nós devemos nos entregar como crianças frágeis nos tempos de dificuldade, de alegria, seja quando for. Não é? Essa palavra Abba, uma palavra no hebraico, ela tem muito a ver com completa dependência, não é nem uma fala, paizinho. No português nós não temos uma palavra para isso. Abba é a pronúncia daquela criança que está no colo e que tem uma figura que lhe dá proteção, é um murmúrio, é um balbuciar de alguma coisa. É esse o termo Abba, é isso que ele quer dizer. É uma entrega absoluta. Jesus nos convida a fazer isso. E mais, Jesus nos convida a viver como crianças. No seguinte aspecto, o que é que a Bíblia quer dizer quando a palavra menino, criança, é usada? Deixa eu ver se esse texto aqui eu coloquei na tela. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui a gente lê junto. Olha só que bonito. Naquele momento, Mateus 18:1, né, para o pessoal que está ouvindo o podcast. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Bacana isso, né? Então, primeiro, Jesus nos dá o exemplo de entrega completa ao Pai. Segundo, quando eu percebo que criança é usada como um paradigma daquele que experimenta, discerne, compreende e vive o reino de Deus, eu entendo então que eu devo ser como uma criança. Porque a plenitude do reino de Deus se apresenta àqueles que se tornam como crianças. E Jesus toma esse caminho e nos diz: sejam vocês também crianças. Parem de lutar pelo poder, parem de lutar pela glória, parem de lutar por essas bobagens passageiras e sejam vocês crianças. Então a nossa oração hoje não pode ser outra, né, gente? Nossa oração é: Senhor, como Jesus se tornou criança, eu também quero ser uma criança. Entregue completamente aos teus braços e aos teus cuidados, e um sinal de que eu entendi os valores do reino e quero vivê-los em toda a minha vida. Incrível isso, né, gente? Esse foi o nosso Novamente de hoje. Amanhã tem mais. Bora lá!